Boa tarde a todas e todos. É muito bom ver essa sala cheia. Isso é sinal de que vamos ter uma tarde, um finzinho de tarde muito produtivo. A Alexandra, ela é representante da entidade reguladora para a comunicação social e também é uma das autoras de um relatório recentemente publicado que é a respeito das representações da violência doméstica nos telejornais em horário nobre. E também a Ariana Pinto Correia, que é estudante de doutoramento da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto, que tem vindo a desenvolver um trabalho de investigação exatamente no âmbito do discurso midiático, não é, quanto à violência de gênero. Eu passaria então a palavra primeiro à Alexandra e depois, em seguida, à Ariana, para que elas fizessem as suas apresentações, por favor. Ok. Antes de mais, queria agradecer também em nome da ERC e pessoalmente o convite para estar presente neste webinar. É o meu primeiro webinar, portanto peço desculpa se alguma coisa não correr assim muito bem, não for muito fluida. Bom, compete-me então fazer um bocadinho o enquadramento do que é a atividade da entidade reguladora no que diz respeito à questão, portanto, do princípio da igualdade e da não discriminação, que no fundo é isto que orienta o trabalho que é feito pela entidade e foi isso que nos levou à produção de um relatório e depois que deu origem a uma diretiva e, portanto, é todo o trabalho que tem vindo a ser feito em torno portanto, das questões da igualdade de género e, neste caso, portanto, da violência de género e da violência doméstica. Portanto, como estava a dizer, o princípio da igualdade e da não discriminação, ele está presente na Constituição da República Portuguesa e ela assenta em vários eixos de atuação com vista a acompanhar o trabalho dos órgãos de comunicação social. Este princípio da igualdade está presente na legislação setorial, portanto, na lei da televisão, na lei da rádio, na lei da imprensa, mas também nos códigos deontológicos dos jornalistas e no Estatuto dos Jornalistas. O que é que a ERC faz, portanto, partindo destas premissas e baseando-se nestes princípios? Partindo dos seus estatutos, não é? E, portanto, dos seus objetivos, das suas atribuições e competências, a ERC procura fazer uma verificação do respeito que impendem sobre os órgãos de comunicação social em matérias como o pluralismo político e cultural, a diversidade das correntes de pensamento, a proteção dos direitos de personalidade, as questões do rigor informativo, nos quais muitas destas temáticas se enquadram, mas também, portanto, e resumindo de alguma forma, assegurando os direitos, as liberdades e as garantias fundamentais e pessoais, portanto, de todos os cidadãos. Ora, a apreciação dos fatores e da discriminação e de reforço de estereótipos através dos órgãos de comunicação social, de acordo com o Conselho Regulador da ERC, deve ser enquadrado num trabalho que não descure a salvaguarda de todos os princípios que são constitucionalmente garantidos, portanto, designadamente em razão da ascendência, da cor, da etnia, portanto, da idade, do sexo, do género ou da orientação sexual, e é neste âmbito que se enquadra o presente trabalho. Eu integro uma área um departamento da ERC, que é o Departamento de Análise de Média, que é responsável pela análise de conteúdos, digamos assim, e que intervém em 4 grandes áreas. Pronto, a primeira diz respeito à monitorização sistemática e anual de informação diária, onde aplicamos um conjunto de variáveis que permitem aferir o cumprimento das obrigações de pluralismo e diversidade, mas também do rigor e da isenção, para além destes indicadores, que mais à frente também vos mostrarei, relativos ao princípio da não discriminação. Fazemos também a análise das grelhas de programação e de televisão da rádio pública, sempre orientando-nos para a leitura das obrigações de diversidade de programação, e também fazemos a análise, a apreciação e as propostas que decorrem das queixas e de participações que os cidadãos, as entidades públicas e privadas, os partidos políticos, associações, enfim, a sociedade civil nos apresentam. Temos uma 4ª dimensão, que é a análise de casos concretos e paradigmáticos,
e também de estudos, que é onde se inscreve, no fundo, a análise da cobertura da violência doméstica nos órgãos de comunicação social, de que vos falarei um pouco mais à frente. Obrigada. Obrigada, Alexandra. Passaria então a palavra agora à Ariana, para que ela pudesse também brevemente se apresentar, falar um bocadinho do seu trabalho. Por favor, Ariana. Então, boa tarde a todos e a todas. Quero, antes de mais, agradecer o convite à Universidade Feminista, muito concretamente à Sara Magalhães e à Carla Cerqueira. Quero, antes de mais, queria fazer uma pequenina apresentação minha, já que a esmagadora maioria das pessoas não fará ideia de quem é que eu sou, e pedir desculpa por este enquadramento muito tosco, porque eu estou a partir do telemóvel e não sou a pessoa mais digital de sempre. Portanto, eu sou psicóloga de clínica de formação, mas tenho nos últimos anos trabalhado sobretudo na área dos estudos de género, muito concretamente na violência, trabalhado com questões relativas à violência de género, trabalhado em projetos que trabalham a prevenção e ou o combate muito direcionado à violência de género, seja em idade adulta, seja no namoro. Faço também parte da direção da Associação Plano I, que é uma organização não governamental com sede no Porto, que convido todos e todas a passarem pelo nosso site e conhecerem um bocadinho do nosso trabalho. Nos últimos anos tenho-me dedicado sobretudo à investigação no âmbito do meu doutoramento, que está a terminar, portanto estou assim numa fase particularmente importante de discussão dos resultados. O meu trabalho cruza aqui dois Ariana? Sim? Tínhamos deixado de te ouvir por causa do micro. Então, o meu projeto de doutoramento cruza dois interesses meus. Por um lado, as questões de género, do feminicídio na intimidade. Não é só isso, é apenas um dos estudos. O meu projeto de investigação pretende caracterizar de forma mais ampla o fenómeno do femicídio, e a análise mediática é apenas uma das ferramentas que estou a utilizar para chegar a esta caracterização. Um outro estudo que se complementa a caracterização do femicídio, mas a partir dos discursos de profissionais que atuem com as vítimas de violência na intimidade, que são, de acordo com a literatura, estas mulheres que mais... Portanto, é o fator de risco com maior predição para a ocorrência da fatalidade. Portanto, entrevistamos estes profissionais e recolhemos crenças e perceber como é que representações é que têm acerca do crime, como é que o caracterizam, que casos é que atribuem, quais são as suas práticas e também quais são os seus constrangimentos. Neste momento, como disse, não consigo tão pouco adentrar além muito do que vos disse, mas do que temos analisado, os resultados não têm sido muito animadores, isto no sentido em que não se têm distanciado muito da literatura. Olá, boa tarde a todas e a todos. Um cumprimento muito especial à organização deste webinário da Universidade Feminista.
nas pessoas das minhas colegas e amigas Carla Cerqueira e Sara Magalhães. Muito obrigada pelo vosso convite e muito obrigada pela vossa compreensão por eu não poder estar presente, pelo menos de forma síncrona. Um cumprimento muito especial também para as minhas companheiras de painel, com quem infelizmente não poderei dialogar hoje, mas cujo trabalho muito aprecio. As reflexões que eu partilharei convosco nos próximos minutos, neste breve vídeo, são reflexões a propósito da cobertura noticiosa da violência doméstica contra as mulheres, uma temática que me tem interessado praticamente desde que eu iniciei a minha atividade como investigadora. É que, de facto, se nós aceitarmos que o modo como os problemas sociais acedem, são mantidos, são excluídos da agenda dos média de informação, pode tanto fechar como abrir caminhos para superar esses mesmos problemas, então é indispensável que mantenhamos um olhar crítico sobre os média e as representações mediáticas que nos fazem chegar. Essas representações, do meu ponto de vista, desempenham um duplo papel. Elas sinalizam e dão a ver, de certos modos, o problema da violência doméstica contra as mulheres e, ao mesmo tempo, reproduzem, desafiam ou naturalizam modelos de identidade e das relações sociais, assim como as concepções triunfantes, digamos assim, de moral e de justiça. Se nós olharmos para a produção informativa da imprensa nas últimas 4 décadas, como alguma investigação em que eu tenho estado envolvida tem feito, uma conclusão salta desde logo à vista a propósito deste duplo papel. Os meios de comunicação participaram ativamente na transformação da assim chamada violência doméstica contra as mulheres num problema de ordem pública e na sua institucionalização no plano da lei. Na verdade, os média foram uma das 3 esferas fundamentais da construção social e jurídico-política deste problema, a par, naturalmente, com os movimentos feministas internacionais, com as organizações de mulheres, com a esfera de decisão política formal. Do ano de 2000 em diante, ano em que foi atribuído o caráter público ao crime de maus-tratos, tal como havia sido criado no Código Penal de 1982, a violência conjugal adquire uma intensa visibilidade na imprensa. O ritmo de publicação de peças jornalísticas não parou de aumentar desde então. De cerca de uma peça publicada a cada 3 semanas, na imprensa de referência, isto nos anos 1970, passou-se para perto de 3 publicações por semana no início dos anos 2000. E já nesta última década para quase uma peça publicada a cada 2 dias. Mas a pergunta que se impõe é de saber se, sem prejuízo deste aumento significativo da visibilidade deste problema, se os média de informação foram capazes de desprivatizar, desindividualizar, desnormalizar a violência contra as mulheres. Foram os média capazes de desnaturalizar as relações de poder social entre homens e mulheres, que estão, afinal, como há muito defendem, o pensamento e o ativismo feminista na raiz do problema? Bom, o que pode afirmar-se é que se presenciou uma profunda ampliação do espaço público informativo da imprensa, o que significa que não existe hoje somente um discurso preponderante sobre a violência doméstica contra as mulheres. O que existe é uma tipologia diversificada de discursos e um leque também diversificado de atores sociais, de vozes discursivas que chegam aos média e que constroem esta temática da violência doméstica contra as mulheres de diferentes modos. Como um assunto público, que carece de consenso político e que com frequência é um consenso contestado, que é um problema sistémico, documentado muitas vezes através da retórica de números e de estatísticas oficiais, como um problema criminológico, muitas vezes isolado nas particularidades dos envolvidos, sendo as soluções remetidas para as autoridades policiais e judiciais, como um tipo de violência física que é extraordinário, chocante e, portanto, relegando à opacidade aquela violência endémica e reduzindo progressivamente o campo definitório da violência, de maltrato doméstico a maltrato físico e deste ao maltrato que é fatal.
como violência paritária, isto é, fazendo supor uma falsa igualdade entre homens e mulheres no campo das agressões na intimidade e construindo as agressoras mulheres através de estratégias de polarização moral, ou como vítimas verdadeiras ou falsas vítimas, mulheres que mereceram a violência sofrida, com dramas pessoais envolvendo figuras com notoriedade pública ou ainda como violência de género, neste caso articulando a dinâmica da violência com as assimetrias de poder social entre homens e mulheres. Podemos, pois, dizer que os avanços qualitativos são, de facto, reais, mas que perduram imagens contingentes das ofensas, dos ofensores, das vítimas, imagens essas que reproduzem visões hegemónicas da sociedade. Visões que os movimentos feministas sempre associaram a processos históricos de manutenção de desequilíbrios de poder social, que explicam porque a violência em contextos de intimidade afeta desproporcionalmente a população feminina. Uma parte deste retrato dos média na atualidade, particularmente a parte mais problemática, encontra correspondência no estudo da entidade reguladora para a comunicação social, baseado em noticiários televisivos e suponho que a Alexandra Figueiredo vai falar desse estudo hoje. Bom, isto sugere o quê? Toda esta paisagem sugere o quê? Sugere uma maior evolução qualitativa da imprensa, de alguma imprensa pelo menos, mas também sugere ou remete-nos para a importância do investimento na pesquisa sistemática das representações mediáticas, sem a qual é muito difícil construir padrões, analisar a sua evolução ao longo do tempo e, mais importante ainda, afinar políticas regulatórias. Por outro lado, afrontar o problema da violência doméstica contra as mulheres não é uma tarefa que possa limitar-se ao combate aos discursos, dos discursos estereotipados sobre esta problemática. Do que nós necessitamos, parece-me, é de uma tarefa muito mais global, que vá além da procura de um enfoque adequado e de uma contextualização apropriada para uma notícia sobre violência doméstica. Isso também é preciso, mas é preciso ir mais além. E esta tarefa de ir mais além seguramente passará por uma monitorização regular e permanente dos média profissionais, fora e dentro dos novos ambientes digitais e, claro, dos média digitais e das redes sociais, onde a misoginia parece ser um fenómeno em crescimento. Uma tarefa de monitorização permanente que mantenha, sob intenso escrutínio, os conteúdos publicitários e de entretenimento, que entre nós são muito pouco objeto de atenção, porque de facto os imaginários criados por todos os tipos de conteúdos que circulam no espaço público são decisivos para o modo como as nossas sociedades olham para as identidades, para as relações de género e, portanto, por isso mesmo são referenciais relevantíssimos da construção da violência doméstica que afetam a vida de homens e de mulheres. Esta tarefa, que exige um grande fôlego, está de facto por fazer. Portugal tem participado no projeto de monitorização global dos média, que a cada 5 anos analisa, já desde 1995, as representações de mulheres e de homens nas notícias. Há também um significativo número de investigações dispersas produzidas nas últimas décadas que nem sempre utilizam os mesmos referenciais e indicadores e que, na maioria dos casos, não gozam por falta de financiamento de sistematicidade, mas de facto não existe uma prática regular e verdadeiramente concertada, como parece que deve existir, de escrutínio dos média, dos vários tipos de média, a partir de uma perspectiva de género que envolva especialistas, jornalistas, organizações profissionais, ativistas, públicos e o próprio regulador da comunicação e que permita responsabilizar todos e todas quantos se movem na nossa paisagem comunicacional. Poderia ser este um desafio para os próximos anos, criar uma espécie de observatório permanente dos média? Bom, eu acredito que sim e acredito que poderia vir a mudar a vida cotidiana, a vida real de homens e de mulheres. E a vós, o que é que vos parece? Votos de boa sessão. Até breve.
nem saberia por onde começar, porque ela disse tantas coisas interessantes, mas eu acho que talvez, para aproveitar que ela mencionou, Alexandra, o estudo, eu pediria que você nos falasse um bocadinho, talvez uns 5 minutos, sobre os objetivos do estudo, os principais resultados, para que todos e todas nós pudéssemos nos inteirar desse trabalho, por favor. Uhum. Obrigada. Obrigada. Não, de facto é sempre um prazer ouvir as reflexões da professora Rita Basílio, com quem também tivemos o prazer de contar com a presença na fase em que apresentámos os resultados publicamente, e que de facto vão ao encontro do que a Rita estava, portanto, já tinha identificado na sua, portanto, nos seus estudos sobre a imprensa. Pronto. O que a ERC fez foi analisar os noticiários de horário nobre de uma forma sistemática entre 2013 e 2015. E, portanto, o que nós fizemos foi olhar para esses noticiários da RTP1, RTP2, SIC e TVI, e cingindo-nos às relações de conjugalidade e portanto, de partilha do domicílio, sempre que as histórias eram apresentadas dessa forma, reunimos 432 peças e tínhamos como objetivo, de facto, perceber como é que era contextualizada a informação sobre estes casos, como é que era representado mediaticamente o crime e também os envolvidos nesse crime, e sempre com o olhar da regulação, pensar como é que era o rigor na construção das notícias. Em termos de conclusões gerais, pois eu há pouco estava a dizer, eu tenho algumas imagens que vos poderei depois mostrar com mais detalhe, se assim o desejarem, mas portanto, dava-vos as conclusões globais do estudo, ou seja, de facto, o que é que nós nos apercebemos? O crime de violência doméstica é apresentado sobre o ângulo do acontecimento, ou seja, é noticiado, ou era noticiado, porque houve algumas alterações. Nós em 2019, já agora faço aqui um parênteses, em 2019 estivemos a colaborar com a rede de reguladores do Mediterrâneo, que reúne um conjunto de reguladores e que conseguiu unir sobre o mesmo propósito de análise da violência de género nos média e com os mesmos indicadores. A França, Espanha, Malta, Portugal, Croácia e, pronto, creio que foram estes reguladores que se uniram nesse trabalho para fazer um estudo comparativo nos vários países. Ele em breve vai estar disponível, também saíram daí um conjunto de recomendações que vão muito ao encontro daquilo que a ERC já anunciou e também do guia de boas práticas dos órgãos de comunicação social, portanto, fomentado pela Secretaria de Estado para a Cidadania e Igualdade, mas, portanto, há alguma alteração, de facto, no tratamento, mas continuamos a incidir sobre a presença de notícias que se centram sobre o crime do homicídio. É um crime que é representado de forma isolada, ele não é problematizado nem contextualizado, portanto, nas questões que a professora Rita também tinha mencionado, nomeadamente nas questões de desigualdade de poder e desigualdade de géneros, no fundo. A classificação, de facto, a maneira como esse crime é apresentado, de acordo com os nossos indicadores, também estava ausente em mais de metade das notícias, ou seja, não há uma classificação rigorosa, ele não era enquadrado. Agora também é tudo uma visão ainda um pouco impressionista, mas de facto, hoje em dia, na televisão, pelo menos, que é onde nós temos feito um acompanhamento, peço desculpa, mais próximo, já existe a tendência para enquadrar o crime enquanto, portanto, na esfera da relação da intimidade e também na violência doméstica ou violência de género. Na altura em que o estudo foi feito, portanto, entre 2013 e 2015, observámos
uma caracterização que ia evoluindo e que ia de facto dando algum mais contexto e também enquadrando enquanto fenómeno de violência doméstica, mas ainda assim, portanto, mais de metade das notícias apresentavam-no como um crime ou apenas como um homicídio ou como um crime passional. E também estavam ausentes das peças os elementos de sensibilização que nós reunimos, portanto, um conjunto de elementos, seja informações direcionadas para a vítima, portanto, onde é que a vítima se pode dirigir, ou informações sobre as consequências para o agressor, entre outras, e estas informações estavam ausentes, assim como, por exemplo, o número de telefone de assistência para vítimas. Por outro lado, também nos centramos um bocadinho sobre a análise dos destaques gráficos. Portanto, o que é que nos aparecia, portanto, nas letras que fazem, no fundo, o resumo do que é a informação da notícia, e aí muitas vezes elas eram conclusivas, ou seja, as informações que sobressaíam estavam associadas ao desfecho legal dos casos. Pronto, o agressor era o protagonista na maioria deles, mas também como um agente passivo e não ativo. Ora, isto também nos dá um pouco uma imagem distorcida sobre o que é o agressor. A caracterização dos envolvidos no crime estava muitas vezes ausente, pronto, mas sempre que estava presente era baseada no sexo, não é? Portanto, a agressora, a vítima, o agressor, na idade ou no tipo de relação entre a vítima e o agressor. E era curioso na altura porque as peças em que salientavam esta relação ou a idade surgiam sobretudo em peças que havia uma grande discrepância de idades, ou a vítima era mais velha do que o agressor, ou o agressor tinha uma diferença de idades enorme, portanto, para a vítima, sendo ele o mais velho, e também, portanto, toda a descrição da relação, se eram separados, há quanto tempo é que se tinham separado, portanto, com uma série de pormenores que achamos um pouco questionáveis na necessidade até de os exaltar, pelo menos. A vítima é sempre representada de uma forma bastante frágil. Os agressores tendencialmente são descritos como suspeitos pelo pivô, mas depois ao longo da peça já são apresentados como culpados. Ora, isto em termos da presunção de inocência dos envolvidos tem muito que se lhe diga. E portanto até que o tribunal o decida, de facto há que ter um cuidado especial com o modo como o alegado agressor é representado. Uma das questões também que se nos apresentou foram a ausência de histórias de sucesso, ou seja, não havia histórias de superação ou havia poucas histórias de superação, portanto havia 2 ou 3 peças em 432 que relatavam casos de sucesso tanto de vítimas como de agressores, ou seja, e isso foi uma das questões que nos surpreendeu de algum modo. Por outro lado, havia também uma tendência para a exploração dos motivos para que o crime ocorresse. Portanto, e essa exploração baseava-se muito na conduta da vítima, dizendo portanto, que havia um dos casos, por exemplo, era uma estudante, depois aqui havia uma dupla quase que criminalização da vítima, no sentido em que ela era estudante de origem brasileira e trabalhava numa casa de alterno para pagar os estudos, mas depois havia toda uma construção em torno de quase que um romance romanceado, muitas das peças eram romanceadas em torno seja da relação dos envolvidos, seja da conduta de cada um deles. Em termos das fontes, também foi uma das questões que nos preocupou. A fonte preponderante é a Vox Pop. De facto, neste tipo de peças, à altura,
sobretudo eram questionados os vizinhos, portanto, as pessoas que tinham testemunhado o crime, direta ou indiretamente, e só depois vinham as autoridades, mas também num papel de relato e descrição quase de o auto do crime, e também junto destas autoridades, tal como da Vox Pop, o que se procurava questionar eram os motivos para a ocorrência do crime, motivos muitas vezes depois que se baseavam na conduta ou nas circunstâncias pessoais dos envolvidos. O sexo masculino dominava nas várias áreas de fontes, com exceção nas das vítimas, claro está, e das organizações da sociedade civil, maioritariamente representadas pelos seus representantes máximos, portanto, do sexo feminino. Uma das questões que também, e já quase para terminar, uma das questões que se nos colocou era perceber se existiam elementos sensacionalistas, e aqui considerávamos, entre outros, a linguagem violenta, por exemplo, na descrição das peças, ou a presença de imagens com maior ou menor grau de violência. E, de facto, parte substancial das notícias apresentava pelo menos um destes elementos, sobretudo as questões da linguagem na descrição, portanto, na descrição do crime. Quanto à violação do princípio de presunção da inocência e da reserva da intimidade da vida privada, seja da vítima, seja dos familiares, ou também dos filhos, de um modo geral, os operadores não violavam estes direitos fundamentais, pese embora um dos elementos mais recorrentes que surgem nestas peças são as imagens da fachada das residências das vítimas. Há alguns casos em que de facto existe uma violação deste direito fundamental da reserva da intimidade da vida privada, onde era possível identificar ou o nome da rua, ou o número da porta, ou o andar onde tal tinha ocorrido. Portanto, esta era uma das questões que se salientava mais, portanto, dentro daquilo que foi observado. Pronto, em linhas gerais, foi isto que encontramos, e a partir destes resultados, mas isto depois mais à frente podemos falar sobre isso, desenhámos um conjunto de boas práticas, pronto, para a análise, no fundo, e para a cobertura deste tipo de crimes. A esse primeiro estudo, a partir do qual quisemos traçar esta caracterização do femicídio a partir dos e das profissionais que trabalham com as vítimas de violência na intimidade. Os resultados foram muito interessantes, porque os entrevistados e as entrevistadas portanto, foram participantes muito heterogéneos, com experiências muito diversas, com graus de conhecimento, de formação e até de comprometimento muito diversos. E, portanto, os resultados são interessantes. Relativamente à questão da caracterização do femicídio, tiveram muita dificuldade, primeiro, em retratá-lo a partir de uma lente de género, mas foi muito comum perceberem como o corolário de uma violência na intimidade. Portanto, como um fim último de um historial, de um histórico de violência na intimidade. E, portanto, relativamente a vítimas e aos perpetradores, aquela questão do perfil não se assistiu, o que foi muito interessante, porque há muito esta vontade quase criminológica de querer traçar o profiling. Não sei se isto é uma narrativa muito axiseniana, mas há muita essa certeza, não é, de querer traçar estes perfis. E foi algo que eu não encontrei e fiquei muito contente. Portanto, há esta narrativa de transversalidade sociodemográfica de todas as cores, todos os credos,
de todas as classes socioeconómicas, embora haja aqui a perfeita noção das cifras negras. Portanto, estas mulheres vítimas de violência na intimidade, portanto, à partida, as mulheres com maior vulnerabilidade de serem assassinadas às mãos dos seus parceiros ou ex-parceiros, há aqui esta perfeita noção de que a realidade dos números oficiais não é de toda uma realidade, não é? É uma realidade construída como tudo e, efetivamente, há esta plena noção de que as mulheres que ativam os seus recursos, nomeadamente para técnicos e técnicas de apoio à vítima, inclusivamente até a denúncia formal, são muitas vezes mulheres que não têm outra opção, que não têm outra forma, é quase uma questão de sobrevivência. E mulheres de estratos socioeconómicos mais elevados talvez tenham a facilidade de recorrer, por exemplo, de ativar um seguro de saúde privado e, portanto, já correm aqui à margem de forma paralela a estas estatísticas oficiais e talvez nem façam, por questões também sociais, se calhar já sejam mais resistentes em fazer esta denúncia. Relativamente às causas, há aqui uma narrativa muito familiar, digamos assim. A questão da intergeracionalidade da violência está muito presente. E se num primeiro momento não há estes perfis, depois, à medida que vamos aprofundando as questões, vamos percebendo que há muita ideia de que tanto vítima como agressor têm passados, têm famílias destruturadas, têm passados mais complicados e que, no fundo, a violência é uma reprodução de uma violência à qual participaram de forma direta ou indireta. Portanto, há muito esta narrativa de que a criança exposta é o futuro agressor ou futura vítima e, portanto, naturalizou estes papéis e está a reproduzi-los. O que não deixa de ser verdade, mas que não podemos apenas considerar esta visão que é extremamente redutora. E até porque seria quase um destino para todas as pessoas que tivessem esta experiência, o que obviamente não acontece. E depois, relativamente às causas, há muito também a questão individual, as características individuais na medida, muito associada ao álcool, não o álcool como causa, desculpem, mas o álcool como catalisador de uma violência mais severa ou mais danosa, mas está sempre aqui, quase como um gatilho para esta escalada de violência e muita questão, obviamente, da propriedade, do poder, do não és minha, não és de mais ninguém. Portanto, ao nível das crenças, acho que foi um pouco isto, de uma forma muito genérica. Ao nível da prática, houve partilhas muito interessantes e houve uma que foi praticamente consensual, que foi ao nível da nossa lei. Houve uma frase, aliás, até construí uma categoria com esta frase, que é a lei é boa, mas... E quase todas as entrevistas eu ouvi, a lei é boa, mas... Portanto, a nossa lei é muito boa, é muito robusta, mas não é aplicada. E pronto, e sente-se isso no terreno. E depois há quase há
há também algum desconhecimento, mas sobretudo há alguma quase que desmotivação. A lei está lá, mas é no plano teórico. A nível prático as coisas não são bem assim. Portanto, foi um dos constrangimentos que eu mais ouvi. E depois, porque a lei não é aplicada, depois gera uma data de constrangimentos a nível de articulação, e que depois também é sentido a nível, por exemplo, de respostas que possam ser acionadas ou não para a vítima. E também a questão da falta de formação, se bem que temos assistido a uma evolução incrível no que concerne à violência na intimidade, mas ainda não estamos lá, porque há muita formação. Só por ser formação não quer dizer que as pessoas passem a saber, há muita formação que se calhar os conteúdos ou da forma como são abordados os conteúdos ou a própria motivação das pessoas para receber essa formação não é a melhor. E depois há muita questão da carolice, como também me chegaram a dizer. Muitas destas profissionais e destes profissionais são autodidatas e é muito alarmante quando sabemos que há profissionais que trabalham nesta área e que não têm a formação adequada, ou sabem que há colegas que não têm a formação adequada e, portanto, trabalham quase de memória ou obviamente com base nas suas crenças, sejam quais forem, e o impacto que isto depois pode ter nas respostas que são acionadas para a vítima e na própria vítima. Fica à vontade, Carla, eu vi que você desmutou o microfone. Sim, eu tenho se calhar mais do que questões, algumas reflexões no fundo, alguns comentários que obviamente as vossas intervenções me suscitaram, e quero ser breve, não quero monopolizar, mas tentar fazer aqui uma conjugação de alguns pontos. Por um lado, pegar naquilo que a Rita Basílio trouxe da necessidade dessa monitorização, dessa prática, no fundo, regular, e quer ser, apesar de tudo, se nós olharmos o Observatório das Mulheres Assassinadas, é um projeto de monitorização que tem uma prática regular, mas se calhar também gostava que aproveitando o facto de estares aqui, Camila, claro, de poderes explicar um pouco quais são as limitações, no fundo, desse vosso projeto, porque se pensarmos, digo eu, será aquele que, ligado a esta área em Portugal, tem feito o único trabalho de monitorização sistemática que existe. Contudo, com as dificuldades que implica uma monitorização que ela é também, de algum modo, feita por pessoas de forma voluntária, no âmbito de uma associação, e quer dizer, isso articula-se com outro ponto que tem a ver com o facto, e queria sublinhar isto no outro dia, não era a Alexandra que estava, mas estava a colega, a Túlia, que também fez parte do mesmo estudo, a apresentá-lo quando houve um workshop do projeto de monitorização global dos média, e eu aí já coloquei essa questão, que é, eu também concordo que a monitorização é extremamente necessária, que é importante que se faça. Agora, como é que ela pode realmente ser eficaz? E faço essa questão porque a UMAR e a Universidade Feminista é um projeto da UMAR. Está aqui a Sara Magalhães e eu e a Sara Magalhães, juntamente com outras colegas, chegámos a criar aquilo que era o Observatório das Representações de Género nos Média, que
tinha precisamente esse objetivo central de uma monitorização sistemática dos vários conteúdos mediáticos. A grande questão é essa, é como é que se pode fazer aqui uma alteração, criar realmente, sem um suporte mais profissional, diríamos, essa monitorização, que ela é extremamente importante, mas que ela não se pode fazer através, olha, utilizando uma palavra que a Ariana nos trouxe aqui, nesse método de Carolice, que era da forma como nós fazíamos, porque éramos pessoas que estudávamos isto, que estávamos interessadas nestas questões, mas que só podíamos encontrar tempo nos nossos espaços, lá está, livres, para tal, e quer ser, isto depois tem também um reflexo. E isto relaciona-se com outro ponto, que as vossas intervenções me fizeram pensar, que é como é que nós realmente, ao termos estas discussões, porque apesar de haver mudanças, a maior parte dos estudos aponta realmente para uma tónica no tipo de cobertura, e falando aqui da cobertura noticiosa, e que não beneficia essa mudança social em torno deste fenómeno. Como é que nós podemos sair disto? Continua sempre a ser a minha grande questão. Porquê? Porque efetivamente nós temos vários estudos, nós temos boas práticas, nós fazemos workshops, nós fazemos webinários, nós fazemos tudo. Mas lá está, voltamos ao mas. Porquê? Porque se nós olharmos em muitos destes espaços, são sempre as mesmas pessoas, que são pessoas que já estão extremamente consciencializadas, que têm uma perspectiva de género, que sabem o que é que se deve fazer ou o que é que não se deve fazer, e portanto, como é que se passa nesse sentido? Se calhar aqui também fazer uma questão até muito direcionada para a Alexandra, porque tem esta experiência de contacto com esta rede de reguladores e perceber noutros contextos o que é que tem sido feito também nesse sentido, porque, por exemplo, se nós olharmos aqui até para o contexto do lado, para o contexto espanhol, nós vemos que existe, por exemplo, muitos manuais de boas práticas, iniciativas, etc. Mas depois os estudos continuam a apontar na mesma linha, na mesma. E quer dizer, parece que há aqui alguma coisa que sistematicamente nos tem falhado, e a Ariana colocou a questão da formação. E eu ficava para pensarmos em conjunto, porque não quero, como vos disse, monopolizar, mas como é que se pode sair disto quando este tipo de temáticas não são consideradas as mais importantes dentro de uma redação? Quem faz a cobertura destes temas continua a ser vista como conotada com este tipo de temáticas, e dentro da cultura profissional isto não é muito bem visto para algumas pessoas, e para o meio em si, e depois isto são temáticas que lá está, não são vistas como sendo centrais, sobretudo isto ainda é mais agudizado numa altura em que o próprio jornalismo vive uma situação de extrema precarização, e portanto como é que se pode alterar isto se não há, por um lado, esse reconhecimento da necessidade de formação em muitos casos, mas por outro também não há a possibilidade de se fazer essa formação. E quer dizer, se calhar, e voltamos sempre à questão quase do costume, que é, se calhar temos de ir muito mais atrás no processo, porque quando chegamos aqui parece-nos já muito difícil de nós conseguirmos fazer alguma alteração, e depois vemos que sistematicamente muitos pontos, eles até pode haver aqui mudanças, mas depois quando vamos fazer uma análise mais profunda, há aqui muito do mesmo que continua enraizado, e se nós olharmos, pensem que o ano passado, no início do ano, houve um despoletar da cobertura de
casos, se bem se recordam, de femicídios, de situações, não é? De assassinatos de mulheres. E isso também, uma vez mais, foi muito episódico. Na altura falou-se muito da necessidade de mostrar mais casos de sucesso, de uma cobertura mais contextualizada deste fenómeno, mas isto desapareceu. Na altura falou-se com muitas profissionais e muitos profissionais da área, mas quer ser, foi muito pontual. Agora parece que isto continua a ser a não questão, quer ser, se morrerem não sei quantas, isto vai voltar, mas volta durante aqueles dias. Só queria, antes de passar a palavra para a Ariana e a Alexandra comentarem as questões, e muito obrigada, Carla, muito obrigada, João, por ter colocado as questões que a Sara nos trouxe. Eu queria só partilhar também que eu acredito que seja uma inquietação de todos e todas nós, não é? Que trabalhamos há alguns anos já com essas questões. Mas se há uma palavra só que eu sempre tento ter isso muito firme, não é? É que o caminho faz-se caminhando, né? E por mais que alguns dos passos sejam um pouco desencontrados, e eu concordo muito quando a Carla diz sobre essa necessidade de uma monitorização e de uma... Nós precisamos também ter a noção daquilo que temos hoje. Claro, não é o ideal, né? Desejaríamos ter... como a Carla bem sugeriu, a oportunidade, talvez, de ter um padrão, não é, consistente, sistemático para essa monitorização e que não fosse feito através, claro, de alguns estudos pontuais e trabalhos voluntários, mas que, no fundo, se nós olharmos para trás e percebermos de onde viemos, né, é claro, eu não vivo em Portugal desde sempre, eu vim para cá em 2016. E desde que cá cheguei, tenho me dedicado a estudar esses fenômenos em contexto português. E já vejo, não sei se isso é um otimismo muito grande da minha parte, mas já vejo uma grande diferença. Uma grande diferença que é boa, mas que também coloca preocupações, como a Carla disse, porque quais serão os próximos passos, não é? Quais serão as próximas atitudes que nós, enquanto sociedade, e que governos e políticas precisam ser implementadas e precisam ser corajosamente enfrentadas, porque é preciso muita coragem, né, para que esse tipo de ideal saia do papel, não é, e se torne uma realidade na nossa investigação cotidiana. Mas não quero tomar muita palavra. Eu queria que a Alexandra e a Ariana, qualquer uma das duas, ficassem à vontade. É só porque a Carla mencionou também o trabalho do OMA e eu queria fazer eco dessa preocupação que também nós temos, não é? Fiquem à vontade. Não sei, posso... Ariana. Sim, à vontade. Sandra. A questão relativamente às forças policiais, se bem percebi, seria o papel das forças policiais ou o impacto que poderiam ter para alterar aqui, de certa forma, este paradigma mais sensacionalista da cobertura noticiosa. Mas infelizmente não são a chave e não, de acordo com a literatura, tampouco serão parte da solução, se calhar até ao contrário. Isto porquê? Efetivamente as fontes policiais são tipo de fontes mais citadas nos mídia. E portanto esse dado também consegui corroborar no estudo que fiz. Porém, mesmo que haja a noção das cifras negras, é muito fácil que levem o público que o público seja induzido em erro, porque se as fontes são apenas policiais, se a informação que disserem tem de ser com base ou na denúncia ou na ocorrência. Se não houver denúncia, se não houver ocorrências, não quer dizer que não haja violência. Mas é muito fácil que o público leia a informação ou que veja a informação desta forma. Não havendo, então quer dizer que não. Portanto, também, lá está, tem sempre a ver com o enquadramento que se faz da notícia. É claro que se for um enquadramento
temático, contextualizado, se as fontes policiais forem uma das fontes informativas, claro que será a somar ao cariz informativo da notícia criminal, mas se forem, que é a maior parte das notícias muito simples, e estou a falar isto na imprensa escrita porque é o meu corpus de análise, mas notícias notícias tendencialmente reduzidas, muito simples, muito descritivas, muito ao estilo policial, com esta informação oficial, quase que esvazia a notícia, porque não nos dá a realidade e até pode enviesá-la. Eu vou pegar aqui Obrigada. no comentário da Ariane. Ou seja, de facto o que acontece é que muitas vezes o recurso às fontes policiais assenta exatamente na discriminação ou na descrição do auto do crime. Muitas vezes é por aí que nós, pelo menos na televisão também foi isso que identificámos. E depois tem a ver com a formação também que temos vindo aqui a falar. Eu participei há um ano mais ou menos num fórum de violência organizado pela violência doméstica, organizado pela Câmara Municipal de Cascais, onde uma dos representantes, portanto o fórum era muito interessante também porque colocava a tónica sobre o agressor, e estava muito dedicado também ao papel do agressor, ao trabalho em volta do que se faz, portanto também de trabalho em torno dos agressores e também como é que a comunicação social os aborda, etc. Pelo que me foi dado a entender, por exemplo, em termos de questão de formação das autoridades policiais, a formação existe, mas também a nível, fica-se nas FIAs, digamos assim. Pronto, portanto, há toda uma cadeia que tem que ser preenchida com a formação. Não sei se com os técnicos também de serviço social ou com os técnicos que trabalham com maior proximidade também existe este fenómeno. Aí observamos, portanto, isso foi observado nesse encontro. Por outro lado, pegando em algumas das questões que a Carla Cerqueira trouxe, também num outro evento, com uma jornalista do Público, com a Aline Flor, ela citava um caso que é interessante e que também nos contextualiza um bocadinho o que é que acontece na dinâmica das redações. Depois de aparecerem os guias de boas práticas e a recomendação que já estava contida em vários documentos de que aparecesse, por exemplo, a divulgação do número de assistência à vítima, ela apareceu nos jornais, até porque é muito simples de introduzir então no online, é muito simples de conseguir que essa informação apareça, e apareceu durante um determinado período. A explicação para o seu desaparecimento decorre da pessoa que estava responsável pela colocação dessa informação ter passado a desempenhar outras funções e não existir uma ordem interna no sentido de que isso esteja sempre presente na cobertura daquelas peças. Portanto, existem as dinâmicas das instituições, as práticas de cobertura das notícias, a dinâmica das redações que também conduz a um padrão de cobertura, digamos assim. E de facto concordo com a Camila também que houve um grande caminho, ou seja, sobretudo a nível da imprensa escrita, tenho visto muitas melhorias, nomeadamente com dossiês específicos ou com a problematização e a contextualização dos crimes de violência doméstica e de violência na intimidade. Do ponto de vista do envolvimento das instituições, também existe um trilhar de caminho, ou seja, as questões de género são relativamente recentes dentro da entidade reguladora para a comunicação social, portanto também elas tiveram o seu percurso. E mesmo assim, neste momento, as instituições começam a trabalhar entre si. Acho que há um caminho todo que tem que ser feito e que começa, isto já é um clichê, mas que também começa nas escolas, de facto, e começa na formação, seja de jornalistas,
pronto, e de que toda a questão ética e deontológica seja trazida e debatida nas aulas de jornalismo, e isto mesmo em sede de outras formações, nomeadamente as questões para as minorias étnicas, muitas vezes falando com estudantes de jornalismo, o que dizem é a prática, aquilo que me é ensinado nas aulas é pouco, é ensinado, está lá, mas depois quando eu vou para o terreno as indicações são completamente diferentes e, portanto, eu tenho que me cingir a essas. Portanto, aqui entramos na questão da precarização, que também já foi aqui mencionada pela Carla, mas que são obstáculos que se colocam, de facto, a trazer para a prática um conjunto de boas práticas, no fundo. A nível do estrangeiro, coloca-se exatamente a mesma questão, ou seja, pelo que eu percebo em Espanha, existem programas integrados, mesmo a nível de políticas para a educação, onde as questões da igualdade de género são introduzidas desde a idade, portanto, nas escolas, faz parte dos programas e, portanto, quer-se acreditar que as próximas gerações tenham maior sensibilidade para estas questões. Mas depois, portanto, existem estes estudos internacionais. É muito interessante do ponto de vista da rede de reguladores, as próprias tensões que se geram entre países e culturas diferentes relativamente aos posicionamentos, e portanto o estudo é possível fazer com alguns países, não é possível fazer com outros. O entendimento que é feito do que é a discriminação ou do que é a igualdade também difere de país para país, e isto, portanto, do ponto de vista sociológico é muito interessante mesmo. Depois, na prática, faz com que haja um ou outro país que comande o estudo, digamos assim, e que até vá mais além no trabalho. Outros estão a dar os primeiros passos. Pronto, não consigo ser muito consequente naquilo que vos posso dizer. Portanto, a observação é que, de facto, é um caminho, é um trilho que se está a fazer. Obviamente que é desejável que seja consistente, pronto, claro. e que todos trabalhássemos em conjunto. Pronto. E que os passos sejam cada vez mais rápidos, né? Porque é urgente o problema e é urgente também o seu tratamento. Eu estava me lembrando, enquanto a Alexandra falava, eu queria só partilhar, se vocês me permitem, nós fizemos um lançamento recentemente de um estudo, de alguns dados preliminares, né, do OMA, e sobre a questão do caminho, né, e dos passos. A Kátia Potedeira também está aqui nessa sala conosco e ela faz parte do OMA, e ela até foi quem esteve mais visível, foi um pouco, a gente brinca um pouquinho que ela foi a nossa relações públicas no lançamento dos dados, e uma coisa que nos chamou a atenção foi, claro, há bons e maus profissionais em tudo, né, como nós sabemos, mas uma boa parte da imprensa e das pessoas que nos contactavam perguntavam sobre o conceito de femicídio e pediam para que nós explicássemos, para que eles entendessem melhor. Mas então como é isso do gênero? Não, eu não percebi muito bem, não é só nos casos de violência doméstica, mas como assim? Você pode me explicar? E ficava às vezes aquele tempo de conversa produtiva, né? É claro que muitas vezes essa conversa produtiva não é reproduzida de uma forma tão feliz no conteúdo das notícias, né? Porque há muitas notícias ainda, infelizmente, que deixam muito a desejar, mas notamos esse movimento de preocupação de alguns e algumas profissionais, e isso, de certa forma, nos dá algum alívio no sentido de que estamos a fazer alguma diferença, não é? Porque se as pessoas estão a nos perguntar e a quererem saber, é porque há ali um bichinho de curiosidade, de entender melhor as coisas. Eu, enquanto também a Alexandra e a Ariana falavam, eu queria só colocar uma questãozinha para elas, e também quem quiser esteja à vontade para colocar mais questões na nossa caixa de bate-papo. Mas, na verdade, nem é uma questão, na verdade, ela é uma provocação, é só para dar a oportunidade de que a Ariana e a Alexandra falem um bocadinho. Existe, né, no imaginário popular uma certa concessão de que quanto mais se fala dos crimes e quanto mais se expõe os crimes, isso pode levar a que as pessoas fiquem mais violentas e que isso pode alimentar o imaginário da população em relação ao femicídio, por exemplo. Nós sabemos que isso é uma concessão popular,
Mas eu queria só levantar essa questão para que a Ariana e a Alexandra falassem um bocadinho sobre isso. Posso À vontade, comentar? esteja à vontade. Claro, é uma ideia, uma noção popular, não é? Mas há aqui uma questão que deve ser tida em conta e que acho que muitas vezes é desvalorizada, que é a questão do mimetismo a partir da cobertura noticiosa. E há aqui duas questões. Não é tanto a quantidade das notícias, mas sim a qualidade, se é que se pode dizer assim, ou a forma, ou o enquadramento sobre a qual elas são construídas. Porque, como a Carla disse há pouco, o ano passado assistimos a um boom de notícias e teve muito que ver com a criança que foi assassinada pelo pai. Portanto, isto... normalmente quando há crimes, e faz parte, está descrito na literatura, nos valores de notícias, quando há crianças, as notícias são hiperbolizadas, são amplificadas. E houve ali uma fase que havia quase que um pânico moral à volta do femicídio, havia pessoas que passaram a utilizar o conceito de femicídio, mesmo sem saber muito bem o que é que significava, mas houve ali, mas nem sempre o facto de se falar é bom, não é? É a forma como se fala. A dada altura, por exemplo, o SM parecia um Big Brother à volta da questão, não é? Portanto, esta visibilidade não comporta propriamente coisas positivas. E realmente, e tal é a falta de qualidade, digamos assim, nessa mediatização, que, como a Carla disse, entretanto esfumou-se. Todo aquele ativismo, toda a gente estava contra a violência de género, entretanto veio o verão e de repente houve tanta outra coisa na agenda pública que de repente já ninguém era ativista de nada, ou era ativista da nova coisa. Pronto, portanto, isto aqui para salientar que é muito preferível ser pouco, mas bom, com um enquadramento temático, contextualizado, se possível com uma lente interseccional e sobretudo, deixar cair estes elementos sensacionalistas, não é? A questão desta extrapolação de uma data de pormenores do crime que não interessam para absolutamente nada, este caráter repetitivo que depois também pode provocar até quase que nos pode embrutecer em relação ao crime, porque se eu ler um crime sobre femicídio, eu posso ficar muito impactada com aquela leitura, mas se eu todos os dias ler algo, um crime com uma descrição policial quase sanguinária, que é o que às vezes nós assistimos, eu se calhar ao fim de 2 meses já estou embrutecida e a seguir leio a meteorologia, não é? Porque aquilo já não me diz absolutamente nada. Portanto, há muito é mesmo necessário regular, não sei como, a questão da formação já se experimentou um bocadinho, e a Carla sabe disso, e a Sara também, e vêm sempre as mesmas pessoas, e normalmente são as pessoas que não precisam, que já fazem tudo bem, portanto depois é muito frustrante. Lembro-me que aqui há uns anos houve uma formação sobre minorias étnicas para jornalistas e fomos almoçar todos juntos e enchemos uma mesa, não é? Portanto, é esta a sensibilidade para as temáticas, são temáticas quase inferiores, e acho que isto, como a Alexandra estava a dizer, tem de vir muito de trás, tem de vir pelo menos da faculdade. Porque a partir do momento que são lançados no mercado de trabalho,
depois começam a entrar os critérios da redação, as chefias, é tudo no imediato e de repente vai-se gerar mais um profissional ou uma profissional sem reflexão crítica, que vai reproduzir o que vê e depois nós lemos. Essa falta de reflexão crítica e essa passividade relativamente ao nosso contexto, e pode ser muito perigoso, porque sem querer tomar mais tempo, mas além da questão do mimetismo, que ainda não está muito desenvolvido na literatura, porque é muito complicado estabelecer aqui uma relação de causa e efeito, não é? Entre as notícias e o que e o impacto que tem, mas o que é facto é que, por exemplo, 2014 foi o ano com mais femicídios e foi o ano do palito, ok? Portanto, há aqui qualquer coisa. E depois também a questão dos efeitos que tem, por exemplo, nas vítimas de violência na intimidade, que é um discurso vulgar, no sentido de constranger, por exemplo, a ativação de recursos, até inclusivamente da denúncia, com medo, porque aquela mulher que eu vi na notícia, ela tinha ido fazer denúncia, então eu não quero acabar como ela, portanto eu não vou fazer denúncia. Ou então o agressor dizer-lhe, estás a ver aquela, tu vais ser a próxima. Portanto, há aqui impactos muito severos que são difíceis de provar, mas há uma data de indícios alarmantes e que tem tudo que ver com a forma como os mídias enquadram estas notícias e que não podem ser vistas como mais uma notícia de economia ou de política, tem impactos severos em todos e todas nós. Sem dúvida. Eu vi que houve uma interação aqui na nossa caixinha de bate-papo entre a Ana Sofia e a Alexandra. A Ana Sofia colocou umas questões sobre inserir a temática da igualdade de gênero nas escolas. Alexandra, fica à vontade. Eu vi que... Não, do ponto de vista da questão da igualdade, pronto, ela tem sido muito polémica, porque supostamente já está nos referenciais de ensino e faz parte das disciplinas de cidadania, em particular, portanto, desses espaços, mas ela pode ser transversal. Pronto, eu para além de trabalhar na ERC, tenho feito trabalho de voluntariado em várias associações, seja não tanto com as questões de género, mas sobretudo com as questões da democracia e da cidadania e também com as questões das minorias. Pronto, e portanto, tudo isto é transversal aos currículos escolares e pode ser abordado em várias disciplinas. Portanto, aqui, mais uma vez, tem a ver já com a formação dos próprios professores, a carga horária também a que estão sujeitos, ao modo como estes temas são integrados nos currículos, e depois também há, de facto, e aqui não tenho estudos nenhuns que o comprovem, mas o que eu sinto à volta desta questão, há muito preconceito ainda quando falamos sobre as questões da igualdade de género, e levá-las para o contexto escolar tem trazido algumas questões, portanto, que também têm sido debatidas na opinião pública e pela imprensa, que também mostram até que ponto é que pais, alunos, professores estão ou não dispostos para integrar todas estas temáticas. Agora, elas estão previstas nos referenciais de ensino, seja a par da igualdade, seja a par da literacia para os média, que também depois contemplam estas questões sobre a construção e a desconstrução de estereótipos de género. E pronto, o que eu deixei foi um link que a própria Comissão para a Cidadania e a Igualdade tem, com vários referenciais e, portanto, com vários manuais para esta questão. Ainda vou pegar na pergunta também que o João tinha lançado sobre a questão da contextualização. Sim, é dever dos média e dos órgãos de comunicação social contextualizarem a informação. A questão é que não o fazem, por variedíssimos constrangimentos, que são todos compreensíveis. Agora, muitas vezes, uma das questões que nós lançamos, mesmo enquanto regulador, é, ok, se há tempo para fazer a descrição de um crime com o número de machadadas, com o número ou com imagens mais ou menos chocantes, então também há tempo nessa peça para fazer o contexto da questão da violência doméstica e para
para desconstruir ou construir em termos do que é, portanto, reconstruir os discursos em torno do que, portanto, do que é esta questão. Em termos de regulação propriamente dita, ou seja, o que nós temos vindo a fazer é sensibilizar. Esta questão da cobertura destas peças insere-se em duas áreas, portanto, nas questões de rigor da informação, às quais os órgãos de comunicação social e os jornalistas estão obrigados. Pronto. Há intervenção com a aplicação de contraordenação quando existe uma queixa nas quais a própria vítima ou o agressor, portanto, ou o suposto agressor, apresenta uma queixa sobre portanto, a violação da presunção de inocência ou da reserva da intimidade e da vida privada. Nos casos de rigor, nós temos vindo a debater isto e portanto, neste momento também está em debate na Assembleia, esteve em debate na Assembleia a transposição de uma série de diretivas europeias, portanto, no que diz respeito à análise, portanto, dos órgãos de comunicação social, portanto, a nova lei do audiovisual, e aí são propostas algumas alterações à lei no que diz respeito ao poder de intervenção também sobre as questões do rigor e da discriminação. Pronto, porque, de facto, os poderes são limitados. Por outro lado, também a questão do regulador entrar como alguém que vai aplicar uma coima também não nos parece muito produtivo. Pronto, de facto, a sensibilização e a formação pronto, que será mais útil do que a coima em si, pelo menos pelos exemplos que temos noutras sedes em que há coimas, elas são pagas e tudo segue da mesma forma. Pronto. Portanto, há um trabalho de facto de formação e de sensibilização que é fundamental. E não consigo acrescentar mais nada. Eu queria acrescentar, enquanto lia as interações na janela de bate-papo, também ouvi a Alexandra falar e também a Ariana. Eu me lembrei, não é no âmbito do femicídio em específico, mas tem a ver com a prevenção da violência de gênero, em um projeto que eu tenho trabalhado da UMAR, é um projeto de avaliação dos impactos que esses projetos e programas têm na vida dos jovens. E nós passamos agora por uma fase de recolha de dados com entrevistas com facilitadores, porque o João colocou a questão de não haver professores especializados, não é? Que há formações, mas não há professores especializados e professoras, e realmente isso é um problema que nós constatamos nas entrevistas todas, quando os formadores e as formadoras nos diziam assim, que os professores agradecem a nossa entrada nas escolas, porque como eles e elas já vêm com toda essa bagagem, não é, do trabalho nas organizações, um trabalho externo à escola para a prevenção da violência de gênero, acaba que, principalmente através da disciplina de cidadania, consegue-se entrar nas escolas e praticamente ensinar não só os alunos, como os professores e as professoras também. E essa dinâmica é muito interessante, porque, de fato, é necessário e imperativo, não é, essa formação, mas sabemos que ainda é deficiente. Eu só queria comentar isso, porque talvez essa tenha sido a forma, através de agentes externos, né, de uma parceria fundamental entre escolas e organizações não governamentais e outras entidades, essa parceria para que programas de prevenção e para que esse tema seja levantado efetivamente, né, nas escolas. Fiquem à vontade, Ariana, Alexandra. Eu acho que a ideia do observatório parece-me ótima. Acho, sobretudo, que nesta área, especialmente aqui, quando as questões quando o femicídio, mais concretamente, e a questão dos mídias, acho que é muito importante trabalhar a uma velocidade, ou seja, que os dados sejam oficiais e que se trabalhe sobre esses dados oficiais, porque sob pena de começar a dispersar um bocadinho e, portanto, eu acho que
que é fundamental que as organizações não governamentais, em estreita articulação no âmbito de políticas públicas, que possam fazer este trabalho, e também junto da ERC, obviamente, este trabalho tanto de monitorização, de recolha, e que seja um trabalho oficial, porque senão acho que pode criar ruído, haver sobre várias perspectivas, digamos assim, e quanto mais não seja, por exemplo, uniformizar a nível da conceptualização, o femicídio, depois há mesmo a própria busca sobre estes temas, não é? Sobre o femicídio, tem muito a ver com a lente sobre a qual nós vemos as questões. Crimes portanto, mortes no seguimento de violência doméstica, mortes no seguimento de violência na intimidade, depois temos femicídio na intimidade. Portanto, eu acho que é fundamental uniformizar critérios, uniformizar a base, para depois, em estreita articulação, fazer-se este trabalho de equipe. Excelente, Ariana. Muito obrigada, Alexandre. Eu partilho as preocupações e recomendações da Ariane. De facto, a uniformização de conceitos e inclusivamente de indicadores é muito importante para termos dados que sejam de facto robustos, e por exemplo, nós temos tido na ERGA a preocupação de fazê-lo com as organizações internacionais, por exemplo com a ERGA, onde existe sempre a tentativa para as questões de género, fazer essa uniformização e essa leitura, e a nível, portanto, dos reguladores do Mediterrâneo também houve essa tentativa. Mas, de facto, até esta questão que a Ariana tinha colocado, o que é violência de género para eles, para nós é uma coisa diferente, ou a violência doméstica, e, portanto, tentamos sempre afinar. E em termos de contexto nacional, de facto, os financiamentos são fundamentais. Nós internamente também nos debatemos com este problema, tivemos recentemente na Assembleia da República, pedem-nos a atualização dos dados, justamente. Temos uma questão a nível do número de funcionários disponíveis para poder fazer essa atualização, articular-nos com as universidades. Eu não posso ter uma posição institucional, só a minha pessoal, acho que sim, que deve, e também com o MAR, que foi com o Observatório, foi também uma das fontes que temos vindo a acompanhar, e quando há muitos anos atrás também comecei a pegar neste tema, foi através da UMAR que tive conhecimento de algumas das questões, e da vossa biblioteca, e de algumas questões sobre a igualdade, e portanto é fundamental haver uma articulação, de facto, para que haja depois coerência nos próprios estudos. Depois, em termos globais, partilho aquilo que a Camila também já tinha dito, que acho que cada vez, nunca se falou tanto sobre as questões de igualdade de género e sobre a violência doméstica. Ela não está ainda a ser bem falada, digamos assim, bem comentada muitas vezes, mas está na praça pública e está na agenda, que era uma coisa que há alguns anos atrás não acontecia. E nesse sentido, mesmo nas universidades, eu estou aqui a ver no bate-papo, há muitos professores a abordar esta questão, há cursos orientados mesmo para jornalistas sobre as questões da igualdade e também da violência. Portanto, mas é um caminho que é demorado. Eu até acho que a Carla colocou uma observação na janela de bate-papo que eu acho que encerra, de certa forma, muito bem, porque, embora estejamos todos e todas, de certa forma, felizes, se essa é a palavra, ou orgulhosos de um certo percurso, né, que vem sendo feito ao longo do tempo, eu acredito que, como a Carla colocou, e eu queria sublinhar, é uma preocupação também esse momento histórico que nós estamos vivendo. Eu, e como brasileira também, acredito que posso falar pela experiência vivida,
E por ver isso acontecer agora, de certa forma, em Portugal, esse discurso de retrocesso, não é, e de eliminação e ataque, não é, a conquistas que foram tão dolorosamente, não é, conseguidas, eu acredito que isso é um motivo de preocupação para nós, porque se por um lado estamos felizes com o percurso, não é? É preciso muita atenção, porque a qualquer momento, como a Carla muito bem disse, não é? A qualquer momento, de um momento para o outro, o retrocesso pode acontecer, né? E nas nossas mãos, enquanto profissionais e enquanto sociedade, está essa postura, não é? De atenção, eu acho que essa é uma palavra de ordem, é mesmo atenção e luta, não é? Porque não podemos permitir que isso... Porque falar-se hoje sobre femicídio e falar-se sobre a violência de gênero da forma como nós falamos, é verdade que há muita imprecisão e corremos o risco de, com a imprecisão, banalizarmos as coisas, né? E é preciso muito cuidado da nossa parte com isso. Mas a verdade é que, se por um lado corremos esse risco, no meu ponto de vista, eu acho que desocultamos, abrimos a caixa, né? É claro que isso por si só não resolve, mas aquilo que foi desocultado não pode voltar a ser ocultado por uma agenda política e social onde predomina o retrocesso, não é? Porque senão esse debate que nós estamos tendo aqui hoje, que pode ser, não é, um passo a mais no caminho, talvez daqui a 5, 10 anos nós vamos ter que ter esse mesmo debate, porque voltamos lá atrás, não é? Então, isso é algo que nos alerta. E eu não desejo para Portugal aquilo que eu tenho visto acontecer no meu país, de longe, mas tenho acompanhado, porque é muito... nos dá uma sensação de impotência, não é? Assim, não sei se é essa a palavra, mas ao mesmo tempo de indignação, porque pensamos, e eu sou jurista, penso, meu Deus, de onde viemos e olhe aonde estamos agora, não é? Mas eu acredito que temos aqui pessoas muito engajadas e muito firmes nas suas posições, e é desse tipo de pessoas, né, que depende as... Em nome da Universidade Feminista e em meu nome e da Sara, não é, que organizamos este momento, esta sessão, também só queríamos aproveitar para vos agradecer pela partilha, pela discussão e acho que a Camila já disse o que era mais importante, mas percebemos que no fundo levantaram-se aqui muitas questões. Há realmente esse caminho e acho que a ideia que mais ficou deste momento, pelo menos para mim, é que realmente isto é uma espécie de viagem e nós estamos todas e todos nesta viagem, e se nós aqui que estivemos neste webinar, se nós levarmos para as nossas diferentes esferas o que foi as preocupações que pensamos aqui coletivamente, já conseguimos algumas transformações, por muito pequenas que sejam, e portanto é deixar-vos essa referência para continuarem também connosco nas outras sessões da Universidade Feminista, porque realmente, como vimos, há aqui uma panóplia de temáticas em torno dos feminismos, das desigualdades de género, que são prementes e que precisam de ser colocadas diariamente na agenda, e para isso precisamos deste envolvimento.